A chapa esquentou. Isso mesmo, a chapa esquentou. O clima fechou, o tempo fechou. Olá, hoje é quinta-feira, dia 28/7/2022, e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos o nosso breve estudo sobre a leitura da Bíblia. Lembre-se, nós temos aqui todos os dias um áudio gravado e colocado na página da Lagoinha Castelo, para que você possa, na página do YouTube da Lagoinha Castelo, para que você possa estudar a Bíblia. Nós começamos esse desafio quando o Leozão nos pediu que elaborasse uma forma de estimular a igreja a ler a Bíblia. E a nossa ideia é, vamos ler um capítulo da Bíblia por dia. E estamos fazendo isso desde o Evangelho de Mateus até aqui. E todos os dias nós deixamos um breve estudo, um breve áudio, para que você possa ter mais informação do texto bíblico. Eu aprendi isso vendo o Vitor Fontana fazer isso, utilizando a Bíblia 365. Você lê a Bíblia 365 e ele deixa todos os dias um breve estudo no canal dele do YouTube para que você possa ter mais informação sobre o texto da leitura bíblica. E por falar nisso, compre a Bíblia 365 porque ela vai ajudar você na sua leitura da Escritura. Ela é uma Bíblia normal, ela divide a leitura do texto em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Provérbios e um trecho de Salmos. E com isso você, se o fizer de maneira disciplinada, e você terá lido ao final de um ano a Bíblia toda. Vai ser uma bênção para você. Compartilhe esse áudio, envie para as pessoas que você ama, para os seus parentes, amigos, envie para que eles possam ser edificados, para que eles possam ser abençoados. E o Ricardo sempre fala, lembre-se dos diversos estudos que a gente tem da Bíblia em Lagoinha Castelo. Segunda-feira nós temos às 15 horas a leitura do Sermão do Monte, lendo o Sermão do Monte, o estudo do Sermão do Monte. Às 20 horas, Panorama Bíblico. Quarta-feira, também às 19 horas, lendo o Sermão do Monte. Quinta-feira, às 14h20, o estudo bíblico de Atos. Domingo, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Estamos lendo o livro de 1 Pedro. E 17, a Escola Bíblica. Estamos com Mateus a partir do dia 7/8. Então, nós teremos também a Escola Bíblica às 17 horas. E vamos começar com o livro de Mateus. Fechando os avisos, a chapa esquentou, o clima fechou. Está claro na leitura de 1 Coríntios que o apóstolo Paulo está enfrentando e vendo problemas sérios na maturidade, no crescimento da igreja em Corinto. E nós vamos ler a carta de 1 Coríntios no seu capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 6. Diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Vou ler também o versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Nós já mostramos e já discutimos aqui que os conflitos na igreja de Corinto são inegáveis. O apóstolo Paulo está preocupado com a trajetória que a igreja tem conduzido a sua conduta cristã. Por isso eu comecei hoje o nosso texto dizendo que a chapa esquentou, que o clima está fechado, que o clima está pesado. É fato que há conflito, que há briga, que há dissensão, que há divisão, que há discórdia, que há contenda dentro da igreja em Corinto. E não precisa, se nós formos lá em Gálatas, não é? Se nós olharmos a escritura em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver com muita clareza que isso é o que o apóstolo Paulo chama de frutos da carne. Ele vai dizer no versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções,
inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E essa é a realidade que está acontecendo. E ele já havia começado a carta apontando o forte partidarismo que existia dentro da igreja de Corinto, quando ele fala no versículo 11 que ele recebeu da casa de Cloé a informação de que havia partidarismo, aqueles que eram dos partidos de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, uma divisão nítida. Além disso, que ele já havia dito, que a gente tratou no estudo de ontem, que o comportamento dos irmãos em Corinto parecia um comportamento de crianças, e eles não podiam ser entendidos como cristãos maduros e como cristãos cheios do Espírito Santo. Nós já vimos esse texto aqui, que Paulo disse: eu não pude tratar vocês como pessoas maduras, eu tive que tratá-los como crianças, porque vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. Ele diz no versículo 3 do capítulo 3, porque ainda são carnais, visto que na igreja há divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo segundo mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Então estava claro que a igreja de Corinto estava imerso em problemas, que era uma igreja doente. E agora no fim do capítulo 4, ele vai se mostrar como um pai preocupado, um pai muito preocupado com seus filhos. E por isso ele se coloca como exemplo, não porque ele se considera superior aos seus irmãos de fé. No capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Isso não significa que Paulo acredite que ele deve ter a sua vontade imposta aos coríntios, nem que ele se considere uma referência espiritual infalível, alguém que não tem erro, alguém que não tem falha. E aqui nós já temos uma primeira lição, uma lição muito importante. Paulo não está se colocando em 1 Coríntios como uma referência de comportamento que deva ser seguido porque ele é líder e pronto, porque foi ele quem pregou e pronto, porque ele é o pai. Veja que no versículo 15 do capítulo 4 ele vai dizer assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Então, a ideia de Paulo dizer no versículo 16 que ele tem que ser imitado, porque ele gerou e ele é pai, mostra uma noção de um pai preocupado com seus filhos, porque vê que seus filhos estão caminhando errado e ele se considera uma referência espiritual para os seus filhos. Ele não se considera superior aos seus filhos e ele não considera que a liderança dele é uma liderança que tem que ser imposta, nada disso. É simplesmente porque, como pai, ele é alguém preocupado e que se preocupa com a referência que ele vai trazer. Então, é importante que o que Paulo está dizendo aqui é: estou preocupado com vocês. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que ele começa a destacar um discurso que parece de alguma forma arrogante, mas não é. Dizer que apenas o Senhor o julga dá a ideia de que ele não se importa com o juízo das pessoas, que ele não está nem um pouco interessado com o juízo das pessoas. Mas esse é um raciocínio que não faz sentido. Se assim o fosse, ele pouco estaria interessado em corrigir os erros dos irmãos em Corinto e falar com eles. Em tese, Paulo plantou a igreja, ele poderia simplesmente lavar as mãos se não tivesse preocupado com ela e dizer: olha, vocês receberam a mensagem, agora se virem com isso. Por mais que um julgamento injusto da parte dos irmãos em Corinto o machucasse. Mas a intenção de Paulo é mostrar aos irmãos em Corinto que que há um padrão de julgamento errado ao se vincular a fidelidade a homens. Ele está dizendo: a fidelidade não pode ser a Paulo, a Apolo, a Cefas. O apóstolo destaca nos versículos 1 e 2 que aos encarregados de uma determinada tarefa, eles precisam prestar contas ao seu Senhor, que no caso aqui é Deus. Ele vai dizer: portanto, em todos nos considere como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. A ideia de Paulo no versículo 3, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo.
Porque a ideia não é que eu não estou preocupado, eu não sou responsável. A ideia é, eu sou servo. A minha referência é diferente. Ele não está negando a sua responsabilidade, mas ele está estabelecendo um parâmetro mediante o qual os liderados devem agir. O serviço deve ser baseado não em estar certo ou errado. O serviço deve estar baseado na ideia de que um dia eu vou prestar contas a Deus, de que um dia eu vou ter que dizer a Deus as coisas que eu fiz. O David Pryor vai dizer uma coisa muito importante aqui, e eu vou ler, dizendo assim, o versículo 4 é especialmente interessante. O versículo 4 diz o seguinte: embora nada na minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Ele vai dizer o seguinte: a primeira parte pode ser interpretada da seguinte maneira: minha consciência não me acusa, mas não sou justificado nessa base. Vemos em Romanos 2, de 14 a 16, como Paulo entende o papel da consciência. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O próprio Paulo disse a Félix, governador romano da Judéia: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Mesmo que essa consciência o acusasse, havia dois segredos para purificação e fortalecimento resumido nessas duas passagens. Muito mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as nossas coisas. Filósofos gregos e romanos, Platão e Sêneca, por exemplo, consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. Para Paulo, apenas Deus pode sê-lo. O fundamento essencial da consciência limpa de Paulo repousa no fato de que Deus justifica o ímpio, pela virtude da cruz de Cristo. Assim, quando Paulo diz no versículo 4, mesmo não havendo nada em sua consciência, ele não é justificado por ela, está na verdade apontando para o único fundamento da justificação e para a única fonte de uma consciência limpa, Jesus Cristo crucificado. Então, a segunda lição, a primeira é, Paulo não está se colocando como superior quando diz que é como um pai. A segunda é, Paulo está dizendo, a referência não é humana, a referência do nosso julgamento deveria ser a referência divina, numa consciência que é uma consciência purificada por Cristo, portanto, Cristo é a nossa referência. E eu sei que o áudio já está se estendendo, mas uma terceira lição é, esse julgamento ia ser aplicado a ele e a Apolo. Ele está dizendo, olha, no versículo 6, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significam, não trampasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. E Paulo vai dizer, olha, a visão de um cristão deveria ser de que ele recebeu tudo de Deus, que está no versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Tudo foi recebido. Essa deveria ser a visão de qualquer cristão. Ele deveria ser grato. Esse tipo de estudo tende a passar no vácuo que eu estou fazendo, porque é raro uma pessoa que é líder, ou uma pessoa que está agindo de forma errada, reconhecer tal erro. É raro alguém que está promovendo divisão na igreja reconhecer que está fazendo isso. Então o que a gente devia fazer? A gente, em primeiro lugar, deveria nos cercar de pessoas que pensam diferente de nós, e não somente de pessoas que pensam como nós. É importante ter pessoas que destoam do nosso pensamento, pois isso vai nos colocar em posição de incômodo, e esse incômodo vai nos provocar. Então, o fato de nós termos pessoas que pensam de maneira diferente de nós, e quando eu digo pensam de maneira diferente de nós, nos apontando a Cristo, não é simplesmente pensam de maneira diferente de nós, batendo o pé. É importante que a gente não consolide uma ideia que somos detentores da revelação plena e só nós temos o conhecimento. Então é bom ter gente que destoa do nosso pensamento e que coloca a visão e referência como em Cristo. Em Cristo, isso é importante. E em segundo lugar, nós deveríamos ser mais conscientes da Escritura e dos parâmetros dela. Isso ia ajudar a gente a viver padrões diferentes do que o povo aqui em Corinto está vivendo. Esse áudio já está longo e eu preciso encerrar. Mas o fato é que eu queria que você aprendesse. A igreja em Corinto estava desmoronando, passando por problemas sérios, por brigas e dissensões e facções severas. E Paulo está dizendo aqui no capítulo 4 que Cristo é a referência para salvar a igreja desse tipo de dissensão e facção. Que pena que em Corinto, ao que parece,
esse discurso não foi plenamente ouvido. E que pena que em nosso meio esse discurso também não é muitas vezes ouvido. A chapa esquentou, o clima fechou, e o clima fechou porque o pecado achou espaço, as obras da carne acharam espaço na igreja em Corinto.